Tendinite da pata de ganso, ou da pata anserina, ou simplesmente tendinite anserina. Muita gente se surpreende descobrindo que tem uma estrutura no nosso corpo que é apelidada de pata de ganso simplesmente pelo formato que ele tem quando a gente vai estudar anatomia. Isso é questão de prova de primeiro período na anatomia. O que é a pata de ganso? Vou explicar usando os desenhos. A pata de ganso é a inserção de 3 tendões. Lembra que eu já falei? Você tem um músculo na ponta do músculo, que liga o músculo ao osso, você tem o tendão. 3 tendões juntos formam a pata de ganso. Eu não vou ficar falando dos nomes aqui dos músculos, porque não tem necessidade. Eu tentei fazer um desenho para a gente conseguir compreender melhor. Vou começar por esse daqui, que é uma tentativa de fazer os ossos vistos de frente. Então aqui a gente tem a pelve, o fêmur e a tíbia, que é esse osso mais largo, e a fíbula, que é um pequenininho, antigamente chamavam de perônio. Aqui é a canela, a famosa canela. O joelho daqui na frente, eu tirei a patela do desenho para não atrapalhar. Então um deles vem aqui do lado e cruza na frente do fêmur para se inserir aqui no cantinho da canela, na parte de dentro. O outro vem aqui da sínfise púbica e se insere também na mesma região. E outro vem de trás da coxa, é o único que não atravessa o quadril, então ele está vindo aqui de trás e o tendão dele se insere na mesma região. Essa região é a parte de dentro do joelho, do ladinho ali interno, mais na frente, meio que no meio, não é necessariamente no meio, mas eles cruzam ali aquela borda medial do joelho, que faz mais ou menos isso aqui, aquele músculo que vem de trás da coxa, que eu comentei, grandão, que ele desce por aqui, se insere aqui na lateral anterior, o que vem lá de cima do quadril e o que vem lá de dentro da direção da virilha. Os 3 se inserem nessa mesma região. Então essa aqui é a parte da frente do joelho, aqui a gente está vendo um joelho de lado, tá? Então o fêmur, a tíbia e a patela, que é esse osso flutuante. O quadríceps estaria aqui na frente, aqui atrás estaria a panturrilha. Na hora que eles se inserem ali, esses 3 tendões, eles ficam comunicados, vamos dizer assim, através de uma membrana. Então imagina que são os 3 chegando nessa posição, aqui seria a inserção óssea, e entre eles tem uma pelezinha, essa membrana que eu falei, uma aponeurose, a gente pode chamar de vários nomes diferentes. De toda forma, quando você olha essa estrutura, parece justamente um pé de ganso, um pé de pato invertido, né? Só que está de cabeça para baixo, que eles estão vindo de cima, o pé de pato está para baixo, aí você vê aquelas 3 membraninhas ligando os dedinhos do pé de pato, ou da pata de ganso. Esclarecendo o nome, por que acontece? O que às vezes acontece, inclusive, da tendinopatia está associada com uma bursite, que ali por baixo também tem uma bursa. Então, quando a tendão inflama, começa a roçar na bursa, a bursa acaba inflamando também, é bem doloroso. Quando tem bursite, fica inchado, pode ficar levemente avermelhado e dói. E por que acontece a tendinite e a bursite? Sempre que você ouvir a palavra tendinite, você tem que lembrar de desequilíbrio na relação entre capacidade e demanda. Ou seja, o corpo tem uma demanda, tem uma atividade, tem um esforço para ser feito. Se ele não está preparado para isso, os tendões podem reclamar com processos inflamatórios, que podem ser curtos ou longos, depende de como esse estímulo aconteceu. Essa capacidade pode estar alterada para as tarefas simples do dia a dia, como levantar e sentar de uma cadeira, caminhar, subir e descer uma escada. E a ideia é que a gente justamente prepare o corpo para que isso não aconteça. Mas e quando está acontecendo? O que a gente pode fazer? Se a pessoa está no quadro agudo, ou seja, acabou de acontecer, está doendo, está inchado, está com bursite, está inflamado e está ruim de tocar. Repouso, anti-inflamatório, às vezes você vai ter que conversar com o seu médico para ele poder receitar alguma coisa, pomada e gelo. É o que dá para fazer. Se você vier até a clínica, tem muita coisa que a gente pode aplicar também. Eu falei essas atividades você pode fazer em casa por conta própria. Na clínica a gente tem diversos outros tratamentos para essa fase aguda, mas a ideia é baixar essa dor, baixar esse nível de dor, controlar essa dor e conseguir manipular a musculatura que está ao redor, porque fica todo mundo meio que contraído, porque a gente continua andando, né? A gente continua fazendo nossas coisas. E quando o tratamento progride, quando essa dor abaixa e já começa a ser mais aceitável realizar os movimentos de forma mais controlada, a gente progride para uma segunda fase, que é a fase de fortalecimento. E nesse fortalecimento, a gente não trabalha só os músculos que estão afetados, a gente também vai trabalhar a musculatura que está ao redor e que vai ajudar nesse suporte. Então lembra quando eu falei na diferença de relação capacidade e demanda?
Muitas vezes, hoje a gente não sabe ainda dizer exatamente, olha, a tendinite da pata de ganso acontece por fraqueza nesse grupo muscular específico, ou naquele outro, ou nos músculos que estão afetados. Todo mundo está participando. O quadril em si, ele funciona como uma balança também. Então a gente tem musculaturas na parte interna da coxa, musculaturas na parte externa da coxa, especialmente os glúteos. A gente sempre fala bastante da musculatura glútea, que está saindo aqui de trás para a lateral do fêmur, são músculos grandes, né, que se inserem aqui. A gente tem musculaturas anteriores no quadril e na coxa, que chegam até aqui, atravessam o joelho. A gente tem panturrilha, que é muito forte, que está aqui atrás. A gente tem músculos posteriores de coxa, e aqui está de novo o quadríceps que eu tinha comentado. Enfim, a gente precisa trabalhar todos esses grupos musculares, inclusive os adutores que estão vindo aqui de dentro. Então, na hora que a gente vai preenchendo, e eu gosto dessa brincadeira, justamente para trazer essa alusão a respeito de que os ossos sozinhos são muito frágeis, eles não conseguem suportar a carga, eles têm que ter a ajuda da parte ativa, que é justamente a musculatura. E aí, se esses músculos internos que estão ali se inserindo na pata de ganso já estão reclamando, geralmente o que a gente observa é uma fraqueza em todo o resto do complexo de membro inferior. Glúteo, quadríceps, panturrilha, está todo mundo prejudicado. Às vezes tem um termo que é interessante, para não dizer engraçado, quando a gente observa a fraqueza glútea, a gente vê muito problema em membro inferior, especialmente em joelho. Não só em quadril, mas especialmente em joelho. Tem um termo para fraqueza glútea severa que se chama até amnésia glútea. Não é nada científico, você encontra muita informação a respeito de amnésia glútea, mas ela traz, na verdade, uma noção de que aquele glúteo está tão fraco que ele não sabe nem se contrair direito mais, não sabe mais fazer força, para explicar de uma maneira mais leve. De toda forma, a gente precisa trabalhar todo esse complexo, tanto os músculos afetados quanto a musculatura que está ao redor, que é mais forte, tem maior capacidade. Esses músculos da pata de ganso, eles não são músculos robustos, eles são estreitos, eles não têm tanta capacidade de função assim. Eles são mais estabilizadores do joelho. Ou seja, se eles já estão reclamando, é que os principais estabilizadores, como o quadríceps, por exemplo, como o glúteo, por exemplo, já não estão dando conta do recado. Claro que se for uma lesão de atleta, o tratamento é outro. Eu estou falando aqui de quadros que a gente observa na clínica frente ao dia a dia, frente ao que a gente recebe como inflamações crônicas da pata de ganso. Geralmente pessoas que estão com o joelho já com quadro de artrose, a gente observa, pessoas obesas, ou seja, quanto mais peso a gente tem para depositar em cima dos músculos das articulações, mais difícil fica. E para isso, a gente tem que trabalhar sempre em cima de fortalecimento, porque independente do seu peso, se a pata de ganso está reclamando, é porque ela está fraca para a atividade que você impõe a ela. Ao invés de você parar a sua atividade, é muito melhor você fortalecer sua musculatura para ela ficar capacitada para lidar com elas. Vamos em frente e até a próxima!